Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: namoro há 1 mês. Ele mora a 1 hora de casa. Me vê cerca de 1 vez na semana. Acho pouco. Posso me posicionar ou soará como cobrança? Ou essas coisas têm que partir da vontade dele naturalmente? Você sabe que aqui entra dentro da esfera do que está dentro de nós como critério. Então, as lentes que eu uso. Se eu estou com lentes azuis, eu enxergo tudo azul. Se eu coloco lente rosa, eu enxergo tudo rosa. Se eu coloco lente roxo, eu enxergo tudo com tons de roxo. Questionar o que eu considero que quantas vezes eu tenho dentro de um namoro, eu considero que eu tenho que ver a pessoa há quanto tempo. Sabe por que eu digo isso? Porque teve uma vez eu estava atendendo uma mulher, atendendo mesmo, tá? Não era respondendo, eu estava atendendo online. E aí ela disse: então, porque a gente se vê, né, só de final de semana, tal, não sei o que, algumas reclamações. E eu fiz assim: tá, minha querida, e de acordo com você, tá vendo? Qual é a lente que eu uso? De acordo com você, os casais devem se ver quantas vezes na semana? Aí ela fez assim: uai, mas os casais não se veem todos os dias? Eu falei: não. Nossa, gente, mas pra mim, na minha cabeça, eu falei: tá, entendo. Falei: pra você, olha a expressão que você usou. Para você, na sua cabeça. Tá vendo? É a lente que eu uso. E tá tudo bem. Os seus outros relacionamentos, você os encontrava todos os dias? Sim, todos os dias. É por isso que eu tendo a acreditar que o mundo, ele é uma projeção do meu mundo particular. A gente tende a acreditar que o nosso mundo individual, a gente projeta para todo mundo é assim. Nesse caso, eu falei para ela: não, minha querida, pelo contrário, no seu caso, a maioria das pessoas, quando namoram, estou falando de casados, quando namoram, eles se encontram mais aos finais de semana mesmo. Isso é meio que a maioria. Sério? Ela falou. Eu falei: mas minha querida, tanto que você vê, por exemplo, nos finais de semana, é que tem até fila em motel no final de semana. Os restaurantes ficam cheios. Durante a semana você não vê o restaurante cheio daquele jeito. Num sábado à noite, claro, não são só casais, né? Famílias também vão para os restaurantes no final de semana, óbvio. Mas pela dinâmica da vida, pela correria, a pessoa faz faculdade, o outro, né, os horários de serviço que hoje são, principalmente em cidade grande, a cidade é 24 horas, então os horários de serviço também são distintos. É meio que, né, mais fácil as pessoas de fato se encontrarem aos finais de semana. Ou, né, às vezes, sai no meio da semana, sai numa quarta-feira para ir ao cinema. Agora, esse critério de que eu tenho que encontrar a pessoa todos os dias, tá vendo? Aí já é um universo particular que aconteceu no caso dela. E aí, óbvio, a gente entende por que ela acha pouco eles se encontrarem só no final de semana. Porque o critério dela era outro. A lente que ela usava era outra. Por isso que aí eu posso, tá vendo? Eu posso considerar que o cara não tem tanto interesse em mim. Vocês estão entendendo por que a autoanálise, termos a capacidade de analisarmos e olharmos as lentes com as quais estamos enxergando o mundo. E aí a gente tem que enxergar que existem outras lentes, existem outras maneiras de enxergar o mundo. Porque se eu considero que aquela meu jeito de enxergar o mundo é o correto, então, óbvio, se o cara está me vendo só de final de semana, eu vou considerar que ele é o incorreto. E se ele é o incorreto, é porque ele não me quer, é porque ele não tem interesse em mim, é porque ele, na verdade, me despreza, não tá nem aí pra mim, deve estar comigo só por passar tempo. Tá vendo? Aí a gente vai criando 1000 coisas na nossa cabeça. Sendo que, por vezes, o cara, ele só tem outra lente. Eu tenho esse critério que estava desenvolvido em mim, por exemplo, de encontrar todos os dias. O outro tem outro critério. O outro, ele acostumou-se, né, a sair somente nos finais de semana e está tudo bem. Por isso que a gente tem que saber dialogar. Então, minha querida,
ele está a 1 hora de casa. Talvez esse seja um fator decisivo aí. 1 hora, o cara, né, tem que andar 1 hora, voltar, só aí já são 2 horas. 2 horas que ele fica na estrada. Então, tá vendo? De repente, se a gente morasse na mesma cidade, talvez o cara me visse no sábado, me visse no domingo. Agora, com 1 hora de distância, ele vem e a gente sai só no sábado. Então, aí você fala assim, posso me posicionar ou soará como cobrança? E é só eu saber, gente. É só eu saber dialogar. Às vezes, eu viro pro cara e falo, eu acho tão pouco, a gente se vê 1 vez por semana. Tá vendo? Olha só, esse jeitinho que eu falei aqui vai soar como cobrança? Pelo contrário, soa como carinho. Acho tão pouco, a gente se vê, né, 1 vez por semana. E aí, tá vendo como quando a gente usa as coisas com sensatez, sabe? Com sabedoria, tudo fica mais fácil. Olha só, sensatez, sabedoria. Se eu falo desse jeito, por exemplo, eu vou ver qual vai ser a reação do outro. Então, eu não tive que cobrar e eu vou ver o que ele pensa. De repente ele fala, linda, eu também acho pouco, mas olha, você vê a minha vida que corrida que é, tal. Já pensou? Eu saio 6 da tarde, aí eu vou para academia, saio da academia e aí eu teria que vir aqui. A gente ia ficar pouco tempo. Se eu venho numa quarta-feira, por exemplo, a gente ia ficar pouco tempo. Eu teria que, até eu chegar em casa, dormir no outro dia, tenho que acordar cedo, eu ficaria acabado. Poderia falar isso. No final de semana, ele poderia falar, talvez a gente possa se ver a cada 15 dias, sábado, depois eu venho no domingo também. Porque se for todo final de semana eu vir sábado, no domingo, fica puxado. Então, tenho que ouvir o que o outro vai dizer. Para eu ouvir o que ele vai dizer, eu tenho que saber falar. O outro eu não vou ouvi-lo se antes eu não falar alguma coisa. Se eu não provocá-lo. Provocar aqui não é no sentido negativo do termo. Eu falo, eu jogo a provocação para que eu obtenha a resposta. Para que eu perceba qual é o movimento de lá para cá. Aí a coisa funciona. Tudo com muito diálogo, tudo com, eu desenvolvendo o poder da escuta e o poder da fala também, é lógico. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.